Muito boa tarde, estamos juntos novamente aqui em uma transmissão ao vivo agora falando sobre as 3 causas que levam os relacionamentos de casal aos conflitos, às contrariedades, à separação, ao divórcio, à violência, à falta de conexão, falta de química na relação. Então, você que é novo por aqui, é nova por aqui, eu sou o Dr. Jim, eu sou médico psiquiatra, eu sou terapeuta sistêmico familiar e venho aí no decorrer dos últimos 20 anos estudando os mecanismos que definem os comportamentos humanos, os sentimentos principalmente, já que a minha profissão está extremamente ligada às emoções. E a gente vem percebendo o quanto os conteúdos inconscientes são relevantes quando você vai tomar uma atitude, uma decisão ou se comportar diante do seu relacionamento. Muito boa tarde a todos que estão chegando aí, sejam bem-vindos, bem-vindas. Vai dizendo um olá e de onde você está falando. Eu gosto sempre de saber. Temos uma galera aqui de Goiás, temos muita gente também de Minas, Fortaleza, onde eu estive morando por algum tempo. E como que é esse negócio? Você entra em um relacionamento e fica nesse relacionamento ali, principalmente no começo, fazendo um monte de sonhos, só imaginando as coisas boas que poderão acontecer no seu relacionamento, filhos, casa, prosperidade, um lar realmente, ter netos com essa pessoa, conhecer lugares, viagens com essa pessoa, e de repente algo acontece que começa a minar o relacionamento de vocês. Algo que acontece? Que faz de repente você olhar para aquela pessoa e falar, nossa, olha para a pessoa e fala assim, nossa, onde que eu fui me amarrar, né? Às vezes fazendo um monte de julgamentos, se sentindo insatisfeito, rolando discussão, uma falta de conexão. Você fala uma coisa, o seu cônjuge, o seu companheiro, a sua companheira entende uma outra coisa. E dali sai uma briga, uma discussão que com frequência você nem lembra como que essa discussão começou. Mas está lá, acontecendo, uma discussão, uma desavença. E dali por diante, aquela enxurrada de pensamentos começa a aparecer. Nossa, será que eu quero isso para mim mesmo? Será que eu quero me manter nesse relacionamento? Será que é esse homem que eu quero como pai dos meus filhos? Será que é ela mesma a pessoa que eu sempre sonhei viver o resto dos meus dias, a minha vida inteira, construir uma vida juntos? Será que é essa pessoa? E a dúvida começa a bater. E muitas vezes, nesse contexto de falta de conexão, de falta de entendimento dentro do casal, aparece uma outra pessoa do lado de fora do relacionamento. O marido, de repente, conhece alguém interessante no trabalho, a esposa também, de repente começa a se interessar por outra pessoa, que não o marido, e aí isso vem uma enxurrada de sentimentos, alguns sentimentos de culpa, outros sentimentos de vingança, um sentimento de, nossa, ela fez isso comigo, então eu vou trair. Ele fez isso comigo, então ele merece ser traído, porque me trata mal, é rude, não me dá carinho. Então, se for fazer uma pesquisa, qual é o maior evento doloroso que você já passou na sua vida? Eu tenho certeza que a maioria de vocês vai trazer, como uma pesquisa mostrou, o término de um relacionamento, a separação, o divórcio, a situação ou o contexto mais difícil que já aconteceu na vida, mais doloroso.
E eu estou aqui para te ajudar a você entender as 3 causas que te levam inexoravelmente, se você entrar nesses 3 vacilos, a ter um relacionamento fadado ao fracasso, seja por conta de brigas, seja por conta de traição, adultério, seja por conta de um desentendimento, um desinteresse. Quantas pessoas eu atendo aqui que chegam e falam: Dr. Jim, eu não sei o que acontece, mas eu estou no relacionamento, parece que está tudo bem, e a pessoa de repente se desinteressa de mim e se distancia, não liga mais, ou então pede um tempo e nunca mais aparece. Por que essas coisas acontecem? Então, bora lá. Uma excelente tarde para todos vocês, sejam bem-vindos, bem-vindas. Quero que você coloque aqui no comentário como está o seu relacionamento de casal. Bora fazer já esse exercício de percepção. Ou você não está em um relacionamento de casal? De 0 a 10, qual a nota você dá para sua satisfação no seu relacionamento de casal hoje? O quanto de 0 a 10, o quanto você está satisfeita com o seu relacionamento? Coloca aí, satisfeito com o seu relacionamento. Ou o quanto você está bem pelo fato de não ter um relacionamento, porque isso acontece também. Às vezes a pessoa não está em um relacionamento e está muito bem com isso, não tem sofrimento com isso. Aí, pode até colocar a nota alta aí. Mas se isso dói, se há sofrimento, é necessário que você realmente entenda um pouco mais das coisas que você não entende ainda. Porque esses conteúdos inconscientes de dentro da sua mente te levam a ter atitudes que você não sabe direito por quê, mas são com frequência desastrosas. Eliette Stuart Borges, olá doutor, boa tarde Eliette, seja bem-vinda. Léo Delanesa, Jaú, interior de São Paulo. Clarice Coach, de Cuiabá, minha conterrânea. Roberta Almeida, doutor, fale sobre os motivos que faz a pessoa aceitar traições. Excelente, Roberta, vou falar sim, porque muitas vezes a pessoa vive tempos e tempos sendo traída no relacionamento, com uma dor e um sofrimento insuportável, porém ela não consegue sair desse relacionamento. O que leva a pessoa a se manter dentro de um relacionamento onde ela é traída, onde ela é humilhada, onde ela se humilha pelas migalhas de afeto do cônjuge, mesmo sendo traída? Vou explicar em detalhes isso para você hoje nessa live. Fica aqui com a gente. Dalciliones de Barra do Garças, Mato Grossense também. Vamos lá. Temos uma paraense, Rosilene Lopes. Boa tarde, Elza, Maria Souza. E, galera, taca o dedo nesse aviãozinho aí, chama pelo menos mais umas 3 pessoas, especialmente as pessoas que você conhece, que curte o desenvolvimento pessoal. Se tiver alguém passando por dificuldade no relacionamento, chama elas para estar aqui com a gente, beleza? Laura Hiller, boa tarde, tudo bem, doutor? Maravilha, obrigado. Tudo ótimo, graças a Deus, vamos lá. Eliette está compartilhando aqui com a gente que perdeu o marido para o Covid. Grande desafio a viuvez, hein? A Léo está trazendo nota 0. Não estou em um relacionamento de casal, a Eliette está falando. Elza também não está em um relacionamento. Cidia Herzog, nota 10. Que relacionamento fantástico, hein? Roberta, nota 6. Laura, nota 6. Elza está compartilhando com a gente. Não me dói. Estou ocupada a cuidar das minhas dores. Sim. Às vezes, sabe, Elza, a gente
fala alguma coisa, a gente monta um discurso resignado diante de uma situação dolorosa, que seja a ausência de um companheiro, para se justificar. Sabe aquela pessoa, por exemplo, que está obesa, diabética, hipertensa, e aí veste uma camisa e fala assim: meu corpo, minhas regras. Então ninguém vem falar qual peso que eu tenho que ter, que eu estou bem assim. Às vezes a pessoa já tentou tantas vezes resolver aquele problema, no caso de relacionamento, isso acontece muito, que ela disfarça uma falsa satisfação. Então quando você diz não me dói não estar em um relacionamento, ou não me dói o meu relacionamento, estou ocupada a cuidar das minhas dores, eu como terapeuta consigo perceber aí que são exatamente essas dores que você está cuidando internas, provavelmente mágoas de relacionamentos anteriores que estão te fazendo ficar longe de um relacionamento. Porque quando você tem um relacionamento anterior, onde você sofreu, onde você foi traída, onde você foi subjugada, oprimida, abandonada, você tende a carregar aquelas dores e projetar essas dores nos novos relacionamentos. Então muitas vezes fica mais fácil viver sem um relacionamento, sem estar em um relacionamento, sem correr o risco de acontecer de novo. E, por incrível que pareça, quanto mais entrelaçada você esteja nos seus relacionamentos anteriores que fracassaram, maior é a chance de você ter um novo relacionamento fracassado. Ana está perguntando: esses conteúdos inconscientes poderiam ser relacionados ao relacionamento dos meus pais, que já teve adultério? Sim, Ana, vou explicar isso com mais detalhes. Vamos lá. Sueli Cristina está falando: estou saindo de um relacionamento narcisista, está muito difícil. Você vai entender por que você entrou num relacionamento narcisista, tá, Sueli? E por que está difícil de sair, e por que você tem que liberar traumas para que você consiga entrar num novo relacionamento e não sofrer novamente do mesmo problema. Heloísa Montenegro está compartilhando com a gente: no meu casamento de 38 anos, eu levei meu esposo maravilhoso a repetir a falência financeira do meu pai. Meu pai perdeu tudo quando eu tinha 7 anos. Foi muito sofrido para minha mãe. Meu esposo faliu. Então, Heloísa, não carregue toda a responsabilidade disso, porque por mais que você estava emaranhada sim a estar com um homem que, assim como seu pai, teve um fracasso profissional, financeiro, ele tem a parcela de responsabilidade. A sua responsabilidade é ter escolhido a dedo um homem que tinha já no seu campo informacional aquele impulso de fracassar profissional e financeiramente. Então deixa a parte da responsabilidade dele para ele. A Adriana está compartilhando: depois de um ano separada, agora tem um sentimento de solidão. Sim, por incrível que pareça, gente, é muito difícil ser feliz sozinho, entende? E é muito difícil ser feliz sozinho sem alguém para amar, para compartilhar, alguém para ter um amor, um sentimento de casal. Por mais que as pessoas se acostumem na viuvez, por mais que as pessoas se acostumem depois de uma separação, enquanto cuida dos filhos e tenta suprir as necessidades da casa, por mais que as pessoas se acostumem e deixem em stand-by a questão de relacionamento, muitas pessoas se acostumam, isso nunca é gostoso, leve. É difícil ser feliz sem um relacionamento. Cipran está perguntando: como se desvincular do perfil das pessoas com... Aí não concluiu. Mas vamos lá. A Léo está falando, só que percebi que dentro de 30 anos lutei sozinha. Sim. Ou seja, isso também é um padrão de sofrimento e fracasso no relacionamento. Coloca aí nos comentários o que está pegando no seu relacionamento
que você vai entender direitinho o que está acontecendo com você, onde você está errando, por que você escolhe a dedo. Principalmente se alguém já te falou, menina, você tem dedo podre para escolher homem, ou você tem dedo podre para escolher mulher. Coloca aí nos comentários o que está pegando no seu relacionamento, que você vai entender direitinho. A Ivone está trazendo: me divorciei por causa financeira, eu tive que assumir tudo, não aguentava mais. Ou seja, entrou num relacionamento onde não existia o equilíbrio nessa relação de troca. Ou seja, você casou com um homem não provedor. Betânia, terapeuta: eu permito ficar sozinha até me curar, mas nenhum dia gostei de ficar solteira. Parabéns, Betânia, por assumir que isso dói dentro de você, tá? Por isso que eu peço para vocês colocarem aqui nos comentários, porque uma coisa é você assistir uma live, um conteúdo de desenvolvimento pessoal, como se você estivesse estudando algo para falar depois para os outros. A outra coisa é você já ficar pensando como isso me serve, como eu vou usar esse conteúdo, aonde eu aplico isso, como isso me toca. Então, quando você materializa aqui nos comentários, relatando o que está pegando, o que está doendo no seu relacionamento de casal, você não está só se expondo. Eu tenho medo de me expor, eu tenho vergonha. Essa vergonha te entrelaça ao problema. Você está entendendo? O primeiro passo para você resolver um problema é reconhecer que o tem. Entende? A gente trabalha isso muito, por exemplo, na dependência química, onde a pessoa bebe todos os dias e se alguém pergunta se ela está sentindo algum problema, ela às vezes chega atrasado no trabalho porque está de ressaca no outro dia, não produz muito bem, fica ausente da família por conta da bebida. E muitas vezes a gente pergunta: fulano, você consegue perceber que a bebida está trazendo problema? A pessoa fala: não, eu bebo com o meu dinheiro, ninguém tem nada com isso. Ou seja, existe por um bom tempo na vida de todos nós um processo de negação de que o problema existe. E esse processo de negação de que o problema existe adia a solução. Então, colocar aqui nos comentários, compartilhar, reconhecer que tem um problema acontecendo é, sem dúvida alguma, o primeiro passo para você resolver esse problema. Até porque isso tem a ver com a primeira causa, estatisticamente, de conflitos, brigas no relacionamento, traições no relacionamento, adultério e também do divórcio, da separação. Porque quando você coloca aqui nos comentários, você descreve o que está acontecendo na sua vida amorosa atualmente, você pode ter a oportunidade de perceber que isso está se repetindo da vida dos seus pais. Então, alguém já comentou aqui: Dr. Jim, o meu pai faliu e a gente ficou numa verdadeira dificuldade financeira quando eu tinha 7 anos de idade. E o meu marido também faliu e a gente perdeu tudo. Olha só, já é um padrão relacionado a finanças e relacionamento que você já está percebendo que está se repetindo. Então, quando você coloca aqui, quando você para perceber o que está acontecendo na sua vida, por exemplo, não, doutor Jim, depois que eu me separei do meu primeiro casamento, eu nunca mais consegui ficar em um relacionamento. Eu dou desculpa que é por causa dos meus filhos, mas é porque algo acontece que não dá liga, eu não consigo permanecer dentro desse relacionamento. Isso é um padrão. E aí você pode perceber que igualzinho aconteceu com a sua mãe. Doutor Jim, eu me casei, nós vivemos bem durante alguns anos e depois ele me abandonou, me trocou por outra. E aí você pode perceber que isso aconteceu na geração dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios, porque a repetição de padrão de sofrimento no relacionamento trazido do sistema familiar é a primeira e maior causa de fracasso nos relacionamentos. E aí eu te peço, coloca aí nos seus comentários como que é o padrão de relacionamento que tem na sua família. Como foi o relacionamento dos seus pais, dos seus avós? Tinha o quê? Tinha adultério? Foram felizes?
tinha traição, o seu avô era muito rude, grosseiro com a sua avó, assim como seu pai era muito rude, grosseiro, não dava carinho nenhum. Ou talvez você reconheça que o padrão dos homens do seu sistema familiar é um padrão de homens que não conseguem prover a família, homens frágeis, e que as mulheres da sua família tiveram que, a maioria delas, tomar a rédea da vida da casa, sustentar a casa, ainda ficar empurrando esse homem para ir trabalhar, para ir fazer algum dinheiro. Talvez você consiga perceber isso no seu sistema familiar, e coloca aí nos comentários como é o padrão de relacionamento na sua família, que provavelmente não foi só o seu pai e a sua mãe que viveu daquele jeito. É muito possível que os seus avós, tios e talvez você perceba primos, ou seja, da mesma geração sua, repetindo o mesmo padrão. E eu, por exemplo, eu olho para a minha família, os meus primos, os meus tios e os meus primos, a grande maioria não estão no primeiro relacionamento, inclusive eu, que me separei no meu primeiro relacionamento há 19 anos atrás, aonde eu repeti a história dos meus próprios pais. Então coloca aí como é o padrão. Por quê? Como que acontece esse negócio de repetir padrão dentro do sistema familiar? É o seguinte: existe um arquivo de memória familiar, chamado pela psicanálise também de inconsciente coletivo. Você já ouviu falar em inconsciente coletivo? Coloca aí, já ouvi falar, que aí eu não preciso explicar muito. Mas a grosso modo, é como se fosse a filmagem de tudo o que aconteceu com você desde a sua concepção até o dia de hoje, com os seus pais, desde a concepção deles até o dia de hoje, com os seus avós, bisavós e toda a sua ancestralidade. É como se fosse filmagem mesmo. E você acessa esse arquivo de filmagem para você obter das gerações anteriores as habilidades e as aptidões, as experiências que gerou aprendizado nas gerações anteriores. Esse mesmo inconsciente coletivo é também chamado campo morfogenético ou campo mórfico na biologia. É esse mesmo arquivo de memória que passa de geração em geração, que faz um pássaro, por exemplo, que nunca viu um outro pássaro construir um ninho. E ele pega, e no momento que ele entra naquele momento de reprodução, ele consegue construir um ninho extremamente complicado, todo trançado, com um monte de coisa, e ele consegue construir isso. É isso que faz os padrões de migração das aves, que se encontram no mesmo lugar do globo, mesmo aves que nunca foram lá, eles se encontram naquele mesmo lugar. Existe uma informação captada nas gerações anteriores. É o mesmo padrão que transmite os instintos nos animais, transmite também as habilidades nos seres humanos. Uma mãe, por exemplo, quando fica gestante, às vezes a mulher tem 16 anos, tem 17 anos, fica gestante ou adulta, mas não interessa se qualquer um possa olhar e falar: não, ela não dá conta, ixi, ela não vai saber o que fazer com a criança. Essa mãe, essa pessoa que engravida, essa mulher que engravida, no momento que ela engravida, ela se conecta com toda a história das mulheres que engravidaram no seu sistema. Entende? E se ela engravidou cedo, 17, 18 anos, 16 anos, na primeira relação, ela vai acabar absorvendo também os sentimentos de outras mulheres que engravidaram muito cedo. Então, quando ela está grávida, ela acessa o arquivo de memória familiar e sabe o que fazer com essa criança. Ela sabe como proceder para cuidar de uma criança. A criança nasce, está nos braços dela, mesmo com 17, 18 anos, mesmo totalmente imatura para qualquer outra atividade, mas ela acessa o arquivo de memória familiar e vê como a mãe dela cuidou dela, como a avó cuidou da mãe dela, do pai, como os bisavós, como a ancestralidade cuidou de criança, e ela instintivamente sabe o que fazer e cuida muito bem daquela criança. Então existe esse arquivo de memória familiar que transmite as habilidades. Se você perceber hoje uma criança pegando um equipamento eletrônico, parece que já nasceu sabendo, ela passa o dedinho, apesar dos aplicativos já serem intuitivos,
essa criança ela já acessa as gerações anteriores, as 2, 3 no máximo gerações anteriores, que tiveram acesso ao equipamento eletrônico e começa a ter essa facilidade, a escrita, a música. Vocês não veem? Quem já viu algum vídeo de uma criança de 5, 6 anos tocando piano eximiamente? Coloca aí nos comentários se você já viu. Tocando piano, tocando um violão, cantando. Prodígios. Crianças que 5, 6, 7 anos fazendo equações matemáticas extremamente complexas. Ou seja, absorve das gerações anteriores o que foi aprendido nos seus antepassados e traz como uma habilidade. Porém, o que acontece? Junto com essa habilidade vem o trauma. O que é o trauma? É um acontecimento doloroso que aconteceu no sistema familiar e que as pessoas se vinculam a esses acontecimentos dolorosos através dos sentimentos que eu descobrir ser raiva, pena, vergonha ou medo. Então, a Roberta está perguntando, isso não é dom? Óbvio, é dom. Mas da onde vem esse dom? Da onde vem esse aprendizado? Da onde vem essa facilidade? Porque famílias têm tradição na música, nas artes, na pintura. Por que famílias têm tradição na medicina? Por que famílias inteiras têm tradição no direito, no comércio? O bisavô era comerciante, o avô, o pai, e aí aquele cara, quando entra para dirigir um comércio, o cara é um fenômeno. Ele é muito bom no comércio. Por quê? Porque ele trouxe lá de trás aquela experiência, mas junto vem os traumas. Então os traumas são situações dolorosas que aconteceram no passado, as quais você se vincula a eles. Através desse vínculo, ele toma um espaço no drive mental de cocriação. Existe um espaço, um espaço mental, onde você cocria a sua realidade através dessas imagens mentais. Quem já ouviu falar aqui em lei de atração? Levanta a mãozinha aí. É bem popular a lei da atração, né? Então, assim como você, para manifestar, para atrair algo que você deseja, você precisa visualizar aquilo que você deseja. Não é isso? Como é que faz para manifestar algo na lei da atração? Quem sabe? Então você fecha os seus olhos e você imagina, você quer uma casa, a casa dos seus sonhos. Então você cria na sua mente a imagem mental daquela casa dos sonhos, aquela mansão que você sempre quis. E você sente aquela casa como sua. Você sente a emoção de já ter recebido essa casa. E aí o que acontece? O universo, Deus, que te fez a imagem e semelhança do Criador, faz o quê? Atrai as circunstâncias para você conseguir aquela casa. Então você cria a sua realidade através de imagens mentais, atraindo. Agora, a grande sacada que a lei de atração não trouxe e que eu estou trazendo para vocês aqui é que não só as imagens mentais que você nutre com desejo, com satisfação, com alegria, que são as suas metas, os seus sagrados objetivos, não só isso você atrai através de imagens mentais, mas também as imagens mentais que você guarda no seu subconsciente, nutrindo sentimentos negativos de raiva, vergonha, medo, pena. Tem a imagem mental, você com 5, 6 anos, encolhida num canto, vendo o seu pai agredindo a sua mãe. Olha o quanto de emoção, de sentimento, uma imagem mental dessa traz em um ser humano. E mesmo que você não se lembre dessa imagem mental todos os dias, mesmo que você se lembre de vez em quando, ou mesmo que você tenha apagado da sua memória racional essa imagem mental do seu pai batendo na sua mãe, e você lá com a criança, como uma criança de 5 anos, desesperada, você atrai mais do mesmo, não por simplesmente ter vivido aquilo, mas por nutrir um grande sentimento de pena da mamãe. Então esse sentimento de pena te entrelaça
a uma mulher agredida. E aí você escolhe a dedo um homem agressor e acaba sendo agredida no seu relacionamento. Às vezes não fisicamente, às vezes sim fisicamente, mas às vezes agressão verbal, às vezes humilhação de ser traída e não sair. E sentindo raiva do seu pai por estar batendo na sua mãe, você escolhe a dedo um homem agressivo. Você atrai mais do mesmo, ou seja, você manifesta uma realidade dolorosa e traumática que você não quer. Você sente pena da sua mãe porque foi traída e raiva do seu pai porque ele foi adúltero. E aí você atrai a mesma situação para o seu relacionamento. E aí você está no terceiro, quarto, quinto relacionamento, foi traída em todos e... Não, doutor Dinho, eu não sei por que isso está acontecendo. Agora está sabendo. Agora está aqui, está na live do doutor Dinho, então está sabendo. Por que isso está acontecendo? Você está entrelaçada quanticamente com esses episódios dolorosos do seu sistema familiar. Eu atendi, certa feita, uma mulher que ela tinha pavor quando ela ficava noiva. Ela namorava, ficava tudo bem, mas quando ela falava de noivado, que ela marcava casamento, quando ela começava a noivar, ela começava a ter pânico. E foi revelado que ela estava dentro de um processo de liberação emocional de traumas, que ela estava emaranhada com a avó, que viveu a vida inteira num casamento, foi um casamento arranjado, ou seja, ela não escolheu o marido, como muito acontecia antigamente, foi entregue a esse homem para casar com 16, 17 anos, a avó, e viveu cárcere privado, apanhando, privação, de todo tipo. Então, aquele sofrimento que a avó passou, ela tinha medo de passar também. Então ela adotava um sentimento da vovó. E veja bem, isso acontece mesmo em situações que não foram contadas. E quer saber? Principalmente em situações que não foram contadas. Ah, mas doutor Dinho, se ninguém nunca contou, se isso é um segredo de família, como é que eu estou entrelaçada com isso? Se ninguém nunca me contou? Porque a sua mente, o seu subconsciente, acessa o arquivo de memória familiar na totalidade, de tudo, especialmente aquilo que trazem emoções mais poderosas e mais fortes. Então é aí que, mesmo uma situação que não foi contada, acaba te trazendo a repetição dentro da sua própria história de vida. Então a primeira e maior causa de você estar sofrendo no seu relacionamento, seja desentendimento, adultério, dependência emocional, separação, a maior causa de você não estar conseguindo entrar dentro do relacionamento é sim, em primeiro lugar, o seu entrelaçamento com as situações de sofrimento no relacionamento de casal do seu sistema familiar, especialmente o seu pai e a sua mãe. Então, para que você já comece a fazer um processo de se liberar, eu vou explicar como que faz, mas eu vou explicar como que faz em processo, mas eu vou explicar teoricamente também. É necessário que você se abstenha das suas críticas e dos seus julgamentos em relação às pessoas que sofreram no relacionamento no seu sistema familiar. Então coloca aí nos comentários, você que está aqui comigo e que curte o que a gente está fazendo, conversa comigo, parei tudo para estar aqui com vocês. Eu gosto que vocês participem, isso enriquece muito a live, enriquece muito o conteúdo. Eu lembro de falar mais coisas, até porque eu estou aqui para falar para você que está aqui. Se você que está aqui não me falar o que você quer saber, não compartilhar comigo, não conversar, não compartilhar com quem está junto aqui, eu fico sem saber o que falar. Ou seja, ou eu posso falar alguma coisa que não é tanto do seu caminho. Eu gosto dessa conexão. Então coloca aqui nos seus comentários qual é o padrão que você já percebeu que repete do seu sistema familiar. Eu já falei, né? Eu mesmo me separei do meu primeiro relacionamento que eu tinha com a mãe do meu primeiro filho. Graças a Deus hoje sou muito feliz, já completando 17 anos com a minha esposa Juliana, tivemos mais 3 filhas depois, mas para chegar a ter esse relacionamento tranquilo, feliz. Sinceramente, hoje, eu e a minha esposa Ju, a gente, lógico, todo casal tem algum atrito, algum desentendimento, mas nunca dura mais do que 24 horas. Certeza, né? Assim, rapidinho, de um dia para o outro, ou no mesmo dia, o entendimento já acontece. Por quê?
porque existe permissão do subconsciente, tanto o meu quanto dela, para ser feliz no relacionamento. Então, olha aí os padrões acontecendo. E aí, falando do meu sistema, os meus pais se separaram. A grande maioria dos meus tios são separados, não estão no primeiro relacionamento. Os meus primos, praticamente todos são separados, se não me engano, todos. Os meus irmãos, mesma coisa, já não estão no primeiro relacionamento. Já estão no segundo, terceiro ou mais, ou não estão em relacionamento. Então, perceba, esse padrão, ele pode ser quebrado. Aqui, a Marcela Monteiro está compartilhando que tem um padrão de brigas, desconfiança, traição no relacionamento. A Sueli está falando, brigas constantes. Meus pais brigavam muito. Devânia, conflitos no relacionamento por conta de dinheiro, por conta de problemas financeiros, dívida, escassez. A Betânia, eu vivi a dor da minha mãe. Meu pai se suicidou depois que descobriu uma traição da minha mãe. Daí casei com um homem que veio me trair. Exatamente, olha só, o padrão de repetição. E quando você, a Ana está trazendo aqui, me percebo às vezes repetindo falas da minha mãe sobre meu pai, sendo crítica, falta de empatia, teve adultério no relacionamento, mas minha mãe decidiu perdoar e continuar. Então, perceba. Então, como que faz para você se liberar disso? Você tem que aceitar, concordar e ainda agradecer o relacionamento dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios, exatamente do jeito que foi. Parar de querer meter o bedelho onde você não tem autoridade para se intrometer. Por quê? A gente, quando é criança, a gente tem uma mentalidade lúdica, de onipotência. Então a criança olha para os pais e fala, peraí, eu vou fazer um pai mais carinhoso. Aí fica na ilusão de um pai carinhoso e fica rejeitando o pai rude que tem. Ah, peraí, eu vou fazer uma mãe que fosse mais bonita, ou fazer uma mãe que fosse mais alegre, que não fosse depressiva. Vou fazer um relacionamento do meu pai e da minha mãe que não houve traição. Essa expectativa infantil, essa rejeição ao que foi, faz você repetir, porque você gruda nessas imagens mentais que você atrai por simples lei de atração. Então, essa é a primeira e mais importante causa. A grande maioria das pessoas que vêm para os meus processos de mentoria, as primeiras sessões são sempre de liberação de traumas relacionados a pai e mãe e avós, principalmente. As primeiras é pai e mãe, aí as seguintes, avós, com muita frequência, tá? E para isso existe o processo, que é a liberação emocional de traumas e a autoliberação, que muitos de vocês já conhecem aqui. Vou dar mais detalhe daqui a pouquinho, nessa live mesmo. Mas a segunda causa mais importante de fracassos no relacionamento, e que de certa forma é uma sequência do relacionamento dos pais, são as mágoas, os ressentimentos trazidos da sua própria história de relacionamentos anteriores, especialmente o primeiro, exatamente, aquele primeiro relacionamento, aquele amor lá da adolescência, aonde você olhou para um homem, você olhou para um adolescente assim, talvez como você, se sentiu apaixonada e não foi correspondida. Ali acontece um grande sofrimento, e que muitas vezes a pessoa guarda dentro de si e repete isso, não conseguindo ter o relacionamento que gostaria, vivendo apaixonada em um amor platônico por uma pessoa que não quer ela, que não tem condições de ficar com ela, não está disponível para ela. Outro padrão que se repete de relacionamentos anteriores é o adultério. A pessoa foi traída lá no relacionamento, nos primeiros relacionamentos da adolescência, aí é traída de novo, de novo, de novo. E cada vez que ela entra num novo relacionamento, qual que é a primeira coisa que pensa? Gente, coloca aí nos comentários. A mulher viu os pais sendo traída. Os pais, rolou adultério lá na relação dos pais. Nos primeiros relacionamentos da vida foi traída também. Quando ela está entrando no próprio relacionamento, qual que é a primeira coisa que ela pensa? Coloca aí nos comentários, vamos ver se vocês estão captando a mensagem.
Coloca aí. O que ela pensa, gente? Ela está entrando num novo relacionamento. Coloca aí nos comentários. Deuseni está compartilhando. Doutor, a família do meu esposo repete a enfermidade. Ele perdeu a mãe criança. Morreu um irmão criança e outro irmão morreu há 10 meses. E agora o pai dele, eu estou acompanhando ele na UTI há 30 dias. Então, algumas famílias carregam histórias muito trágicas e difícil de serem, digamos assim, liberadas. Mas não é impossível, não. Você e seus filhos não precisam se entrelaçar e repetir essa história de mortes e mortes e mortes. Grande mestre Paulo Bento aqui na área, seja bem-vindo, amigo. Então, Betânia está compartilhando. Quando a mulher já foi traída, viu os pais traindo, o que ela pensa? Vou ser traída também. Ou seja, e aí começa a ter ciúme patológico, a ficar cultivando na cabeça a imagem de traição, com uma raiva muito grande, começa a pegar no pé. E o que ela pensa também? Esse canalha vai me trair. Então, peraí. Como eu já sei que eu já vou me decepcionar nesse relacionamento, eu vou ficar com um pé atrás. Eu tô com um pé no relacionamento e o outro pé atrás. E aí, às vezes, essa desconfiança é tão forte, não só em relação à traição, mas em relação ao abandono, em relação aos julgamentos mesmo, de achar que homem não presta, homem nenhum presta. Aí essa mulher entra no relacionamento, diz da boca para fora que quer estar em um relacionamento, mas quando encontra um homem disposto e disponível para estar com ela, ela põe os 2 pés para trás. Ou seja, ela não está dentro desse relacionamento. Ela não se deixa envolver, porque ela pensa assim: vai que eu me entrego emocionalmente, vai que eu fico apaixonada por esse homem, vai que eu me concedo o direito de amar novamente e ele me trai, e ele me abandona. Então essa mulher, ela fica fora do relacionamento. Ela sai com esse homem, ela tem relação com esse homem, ela está namorando com esse homem, mas afetivamente ela nem aceita muito receber carinho desse homem. Afetivamente ela não se entrega na relação. E aí, se ela não está ao lado desse homem afetivamente, emocionalmente, informacionalmente, espaço do lado desse homem está vazio. E mesmo depois de casada, esse espaço do lado desse homem está vazio. Então, abrindo você, mulher, ou o contrário acontece, homem, que não se permite amar, ser amado, se entregar na relação, sentir que precisa do outro para se sentir feliz. O que acontece? Esse espaço vazio abre espaço para outra pessoa entrar, né? Um outro homem ou uma outra mulher. Isso acontece quando a mulher não está disponível no seu relacionamento, porque tem julgamentos contra os seus próprios pais e, nessa segunda causa, tem julgamento contra os ex-relacionamentos. Então é necessário que também, em relação aos relacionamentos anteriores, você se abstenha dos seus julgamentos, das suas condenações, se abstenha da cobrança. Porque, para pensar, vamos supor que você vai na concessionária e compra um carro, ok? Compra um carro, mas aí você recebe o carro e o carro está sem os bancos, não tem os bancos, só tem o banco do motorista, está faltando alguma coisa ali. Ou seja, esse negócio está fechado? Já está kit? Não. Você vai lá e vai perguntar: por que meu carro veio sem o banco? Você vai cobrar algo, porque você pagou com o carro com o banco. Entende? Quando você tem uma relação de troca, é a mesma coisa. Então, quando você está num relacionamento de casal, você se entregou naquele relacionamento e aquela pessoa falhou, te subtraiu, seja por te agredir, seja por te abandonar, seja por te humilhar, seja por te trair. E aí você acabou esse relacionamento. Essa pessoa foi embora para viver a vida dele e você veio embora para viver a sua vida, beleza?
Só que lá na sua mente, o negócio não se encerrou. Você está entendendo? A relação não se encerrou. Assim como se você comprar um equipamento, um carro, alguma coisa, faltando uma peça, você vai querer cobrar aquela peça. Enquanto você não receber aquela peça, aquela relação não acabou. Então no relacionamento é a mesma coisa. Quando você fica martelando na sua mente que aquele homem te deve, você ainda não saiu desse relacionamento. Você só vai conseguir sair do relacionamento anterior, que doeu, quando você reconhecer a sua própria parcela de responsabilidade em tudo que aconteceu lá. E aí, nessa parcela de responsabilidade em tudo que aconteceu lá, com essa parcela, você vai poder realmente se ver livre desse relacionamento, através de uma despedida, que a gente faz em processos de autoliberação e de liberação emocional de traumas, aonde você diz, fulano, eu reconheço que eu também falhei na nossa relação. Não foi só você que me traiu, não. Eu também não estava tão disponível. Eu também te agredi de algumas formas. Eu também te humilhei de algumas formas. Eu também trago no meu sistema um padrão, eu atraí isso para mim, eu te escolhi a dedo. Então, eu assumo a minha parcela de responsabilidade nisso. Deixo você com a sua parcela de responsabilidade nisso e te libero. Espero que você seja feliz. E sigo mais leve, só com o que me cabe. E não vou te cobrar mais nada, não quero mais nada de você, não desisto de te cobrar. E aí acontece uma separação realmente. Aí você está livre, sem o pensamento na cobrança do relacionamento anterior, você está livre para viver um relacionamento saudável. E a terceira e última causa mais frequente de conflitos, separação, adultério no relacionamento. A primeira, então, é você criticar o relacionamento dos seus pais, tios, avós. E você acaba repetindo a mesma coisa. A segunda é você guardar mágoas de relacionamentos anteriores. E aí, porque a história também vai se repetir. Porque uma história de mágoa do relacionamento anterior ou dos pais é uma imagem mental que você fica nutrindo o tempo todo ali. E que vai se repetir, porque você atrai aquilo que você nutre na sua mente com bastante emoção. E a terceira e última, e eu vou na sequência, assim que eu explicar essa terceira, vou explicar como que faz para você se libertar disso, é você criticar o seu parceiro, a sua parceira e o sistema familiar dele ou dela. Exatamente isso. É o seguinte, existe esse inconsciente coletivo que eu expliquei aqui ser o arquivo de memória de tudo que já aconteceu. E mesmo que alguém não tenha te contado, você sabe o que está acontecendo. Até uma mulher, quando está sendo traída, ela sabe que está sendo traída. E se ela está fazendo isso repetindo o próprio sistema, geralmente ela finge que não sabe. Por isso fica muito tempo sendo traída, fingindo que não sabe. E mesmo depois que alguém vem, conta e fala, fulana, seu marido está ali com outra, às vezes ela fica mais tempo ainda no relacionamento, mesmo saindo, porque precisa repetir o relacionamento dos pais. Beleza? Então são imagens mentais que são nutridas. Então, além dessa imagem mental trazida do passado, seja do relacionamento do seu sistema, relacionamentos do seu sistema, ou seja, do seu próprio passado de relacionamentos, imagens do passado, você tem também um arquivo de memória familiar simultâneo, constante, tempo real, telepatia. É isso mesmo, telepatia. É tipo um contato telepático mesmo. É isso mesmo. Você acessa o que as outras pessoas pensam, principalmente aquelas que têm mais vínculo, marido, esposa, filho, pai, mãe. Você acessa e através desse acesso você toma um feeling, um sentimento, uma intuição daquela relação. Então, quando você julga, quando você critica o seu marido, a sua esposa, óbvio que na maioria das vezes você verbaliza. Nossa, é um absurdo você fazer isso. Nossa, o que é isso? Vai fazer isso de novo? Não é possível, já falei que eu não gosto que faz assim. Ok? Muitas vezes você verbaliza. E mesmo que você não verbaliza, a outra pessoa capta. E aí na hora que ela capta aquela crítica, inconscientemente, ela percebe o quê?
que ela traz aquele padrão de comportamento que você está criticando do próprio sistema. Ah, minha esposa está criticando porque eu sou muito firme com dinheiro, né? Eu seguro o dinheiro, eu não sou gastador não, eu tenho medo de gastar, e a minha esposa está me chamando de mão de vaca, pão duro. E aí a pessoa recebe aquela crítica e ele pensa assim, pô, meu pai era assim também e nunca faltou nada lá em casa. E aí o que acontece? Essa mulher está criticando o meu pai, essa minha esposa está criticando o meu pai, a mim e ao padrão que eu trago do meu sistema. Então peraí, o que acontece? Automaticamente a pessoa inconscientemente levanta uma bandeira de clã. O quê? Você está falando mal da minha família? Aí o que acontece? Ela não consegue liberar o dinheiro. Por quê? Porque está sendo criticada. Ela levanta uma bandeira de clã e resiste. Ela não consegue ser diferente. A sua crítica em relação ao seu marido faz ele continuar fazendo aquilo que você critica. As críticas que você tem em relação à sua esposa. Mulher, já falei para você não ser tão fofoqueira. Para de falar da vida dos outros. Quando você critica, quando você guarda isso como uma dor sua, que sua esposa é fofoqueira, ou seja lá qual for a outra crítica, a mãe era fofoqueira, a avó era fofoqueira, ela gostava de falar da vida dos outros. E quando você critica, ela automaticamente levanta uma bandeira de clã e fala o quê? Minha mãe era assim, minhas tias são assim, então quer dizer, o que você quer? Não vou ser diferente. Então quando você critica o parceiro, a parceira, companheiro, a companheira, você está dificultando o processo de mudança e transformação que poderia acontecer. Então, seus julgamentos e críticas em relação ao seu companheiro e em relação à sua companheira está atrapalhando o seu relacionamento. Quando você fala assim, seu pai é um canalha, traiu sua mãe a vida inteira, não vai fazer isso comigo. Cara, é meio doido pensar isso, mas é a pura verdade. A pessoa sente um impulso de trair que às vezes é incontrolável, ok? Gente, essas informações que vêm do campo, elas são muito poderosas. Eu sou médico psiquiatra, eu atendo pessoas com depressão, com ansiedade, com pânico, pessoas com ideação e tentativas de suicídio. Eu cansei de atender pessoas com depressão, com ideias de suicídio, com tentativas de suicídio, porque a avó suicidou, o avô suicidou. Então a pessoa está ali, num impulso tão grande, de repetir aquela história que foi muito criticada, julgada, mal falada na família. Ela tem um impulso tão grande, ela é tão tomada por esse campo informacional, que ela vive triste, ela não consegue ser feliz, e ela tenta se matar, e muitas vezes se mata, repetindo a história do avô. Por quê? Vovô suicidou, a família chamou ele de covarde, nunca mais falaram bem desse avô, toda vez que lembrava dele é para esculhambar esse avô que suicidou. E aí o que acontece? Um neto vem tomado a serviço da reinclusão, que Jesus chamou de não julgueis para não ser julgado. E o impulso é tão grande que o ser humano se mata. Às vezes as pessoas falam, é porque a namoradinha terminou com ele. A namoradinha terminou e ele, 17, 18 anos, se jogou do prédio. Meu Deus, só porque a namorada terminou com ele? O que vocês não conseguem entender é que tem mais coisa por debaixo do pano. E que geralmente esse término com a namorada foi só um gatilho que fez ele trazer aquele sentimento de vazio existencial, de autoextermínio, de autodepreciação, de dor, de vontade de sumir, de acabar com tudo, que fez ele se jogar do prédio. Então, quando se fala em traição, quando se fala em briga, quando se fala até em violência, é muito fácil estabelecer dois lados
extremamente polarizados. Um malvado, agressor e uma pobrezinha vítima, sem culpa nenhuma. Não é bem assim que acontece, eu vou ser bem sincero com vocês. Ambos estão tomados pelo campo, pelo padrão familiar, por conteúdos inconscientes. Eu falei mais cedo, alguém falou, doutor, eu estou saindo de um relacionamento abusivo com um homem narcisista, mas está difícil sair. Ok, narcisista. Como é que ele é? Ele é agressivo, ele é mandão, ele é superior, ele humilha, ele pisa, ele não dá carinho. Só que do lado do narcisista tem um dependente emocional. E essa aqui se humilha por migalhas de afeto. Então, quer dizer, junta a fome com a vontade de comer, junta a pessoa perfeita para estar do seu lado. Então, a pessoa com a qual você se vinculou no seu relacionamento de casal, ela é perfeita para você. Por que uma pessoa que você escolheu é perfeita para você? O seu companheiro, a sua companheira, é um agente de transformação e cura para aquilo que precisa melhorar no seu próprio sistema familiar. Porque ele vai trazer o que o seu próprio sistema familiar mais critica e julga. O que você mais vai precisar viver é o que o seu companheiro, a sua companheira traz, até que você consiga se reconciliar com o seu próprio sistema familiar, com o seu próprio passado, com a sua própria história de relacionamentos anteriores. E aí você se curando, o seu relacionamento muda, o seu companheiro, a sua companheira muda. Então quando você para de reclamar que ele é bruto e que o pai dele é bruto também, quando você para de reclamar isso de coração, ama, aceita ele como é, considera ele perfeito para você, automaticamente o seu marido muda o comportamento. Isso é batata, já vi acontecer na prática. Quantas vezes eu atendi mulheres com essa mesma queixa, que depois mandou áudio, doutor Dinho, o que aconteceu? Eu cheguei da sessão, cheguei em casa e meu marido elogiou minha roupa, me deu um abraço. Doutor Dinho, já tinha mais de ano que meu marido não me dava um abraço. Assim que eu cheguei da sessão, ele me deu um abraço. Eu escuto depoimentos assim muito frequentemente. Por quê? Porque na liberação, na sessão, liberou os traumas e a crítica em relação aos homens rudes. E eles, enfim, pôde ser diferente. Então, um companheiro ou uma companheira são perfeitos para você. E agora, doutor Dinho, você já falou, doutor Dinho já falou que as 3 causas maiores de sofrimento no relacionamento, adultério, separação, solteirice no sofrimento, sofrer com solteirice, é a primeira causa, crítica, julgamentos em relação aos seus pais e relacionamentos do seu sistema familiar. O segundo é guardar ressentimento dos seus relacionamentos anteriores. E a terceira é criticar o seu companheiro ou companheira naquilo que ele ou ela traz do próprio sistema. E agora, doutor Jim, como é que eu faço para mudar? Eu já entendi que isso está acontecendo, mas como é que eu faço para mudar? Vou explicar agora isso para você. Leidiane, psicanalista, está trazendo. Eu amo esse assunto. Também atendo com frequência esses casos. Maravilha, Leidiane. Obrigado pela sua presença aí. A Ananda GT está compartilhando aqui. Sigo fazendo o método ALV, que é o método autoliberação para a vida, e tem ajudado muito. Você é um instrumento de Deus nas nossas vidas, doutor. Muito obrigado, Ananda. Obrigado pelo feedback. Tem mais alunos do método ALV aí, gente? Coloca hashtag ALV. Então, como é que a gente faz para resolver isso, gente? É o seguinte: você precisa se desvencilhar das suas críticas e dos seus julgamentos. Beleza? Aí alguém vai falar assim: beleza, doutor Dinho, meu Deus, é só isso. Ah, não, doutor Dinho, tá muito fácil. Só isso, é só parar de julgar? Pois é.
Mas isso não é suficiente se você o fizer no nível racional. Entende? Ah, tá bom, doutor Jim, então para o meu marido ser mais fiel a mim, eu preciso parar de criticar o meu pai por ter traído a minha mãe. Ah, tá bom, eu aceito. Eu aceito que meu pai traiu minha mãe. Beleza. Não é bem assim não. A pessoa fala que aceita, mas se em um processo com expansão de consciência, exercícios de relaxamento e de respiração, ela fechar os olhos e visualizar a imagem do dia que o pai chegou em casa e a mãe tinha sabido que ele tinha traído, e aquele barraco, aquela briga, aquela gritaria, e um humilhando o outro. Se ela olhar para aquilo acontecendo em tempo real, assim, na mente, dentro da mente, ela vai perceber que vai doer. Mas vai doer, e dói muito, chora de debulhar, de chorar, da lágrima lavar o rosto mesmo. Mesmo a pessoa que fala, ah não, eu já resolvi isso. Ah, eu não tem nada a ver com isso não, doutor, isso já passou. Então é necessário um processo onde você enxergue isso de consciência expandida para perceber o sentimento, que se não houver a mudança dentro do sentimento, da emoção, você não vai conseguir se desentrelaçar da imagem mental. Porque é a emoção de raiva, pena, vergonha ou medo intensa diante do pai traindo a mãe que faz você escolher homens que traem ou que faz você trair no seu relacionamento. Gente, eu já atendi vários homens que falam, doutor Jim, eu traí, é verdade, mas dói, doutor Jim, doeu ver minha esposa daquele jeito, doeu demais ver minhas crianças, doeu perder o meu relacionamento, eu pedi perdão, mas não teve jeito e nos separamos. Então, até quem trai, até quem agride tem o seu sofrimento, porque também foi tomado pelo campo. Então, é necessário que você entre no processo, e para esse processo, eu criei técnicas, que são a liberação emocional de traumas. Como que funciona, o que é a liberação emocional de traumas? Tem aqui, Andréia, #ALV, nossa aluna do método ALV aqui, ó. André... Deuseni Silvério está perguntando. A Elza Maria, nossa aluna do método ALV também. Femily Santos Suki, família ALV também. Deuseni está perguntando, quando vai abrir nova turma do método ALV? No link da bio, Denise, você tem lá uma aula gratuita do método ALV para você conhecer o método, fazer uma autoliberação e entrar para a turma do método ALV. As inscrições estão abertas para o método autoliberação para a vida, que consiste no seguinte: é um processo da autoaplicação da liberação de traumas. E a Ana está trazendo aqui, Ananda, né? Ananda GT. Chora de desidratar, é isso mesmo, dentro do processo. Por quê? Porque as pessoas evitam emocionar. As pessoas, por quê? Porque dentro do racional, ela acha que ela tem controle, mas o subconsciente fica borbulhando as emoções. Então o método ALV é um método onde você tem lá 5 etapas. A primeira etapa é a etapa de conexão e autopercepção, onde tem conteúdo teórico e uma autoliberação que é semelhante a uma meditação guiada de 15 minutos, que você tem como tarefa para fazer uma vez ao dia, dentro do curso. Essa etapa de conexão e autopercepção é onde você aprende a expandir a consciência, e é por onde você libera traumas através da liberação de sintomas físicos. A segunda etapa é a etapa de conexão com a origem da vida, aonde você tem também um áudio de autoliberação, semelhante a uma meditação guiada de 15 minutos, e onde você libera para ter sentimentos de segurança e satisfação com a vida. Tem a terceira etapa, que é da felicidade conjugal, onde a gente libera traumas de relacionamento. A quarta etapa, que você libera seus traumas com o trabalho para o sucesso profissional. E a quinta etapa, onde você libera os seus traumas com dinheiro, é a etapa do dinheiro e da riqueza,
do método Autoliberação para a Vida. Então essa é uma das formas de liberar traumas comigo, com a minha ajuda. Conteúdo teórico massivo, poderoso dentro da plataforma, áudios de autoliberação para você fazer uma vez ao dia e uma vez por mês um encontro comigo ao vivo pelo Zoom, olho no olho, videoconferência pelo Zoom, uma vez comigo, e você tem acesso ao método ALV por 1 ano. Então, se você quer mais detalhes, link da bio, lá tem uma aula onde eu explico mais detalhes e também lá tem um botão onde você pode se inscrever, entrar para a turma, e vai ser um prazer, uma honra muito grande te receber aqui na turma do método ALV. Então, o método Autoliberação para a Vida é a autoaplicação do processo de liberação de traumas. E, além da autoaplicação do método de liberação de traumas, eu criei a liberação emocional de traumas, que é uma sessão individual comigo, por videochamada ou presencialmente aqui em Goiânia, no meu consultório, aonde eu te conduzo em um processo onde eu pego na sua mão, entre aspas, né, no sentido de pegar na mão e te conduzir em um processo específico para uma questão que você tem. Que questão, Dr. Jim? A maior, a mais dolorosa, aquilo que mais dói na sua vida. Então, dentro do processo, eu vou te conduzir a um processo de expansão de consciência através de exercícios de respiração e exercício de relaxamento. E você vai fechar os seus olhos. E nesse estado alterado de consciência, eu vou te dar comandos para olhar para o seu maior problema atual. Ou seja, aquilo que mais te faz sofrer atualmente na sua vida. Pensa nisso. Você já parou para pensar nisso? Se você pudesse resolver qualquer problema na sua vida, qualquer, pode ser problema financeiro, problema no trabalho, problema no relacionamento de casal, sofrimento de saúde física, obesidade, problemas emocionais, depressão, ansiedade, qualquer tipo de problema está relacionado a um trauma. E de consciência expandida, individualmente, eu vou te conduzindo num processo onde a gente olha e descreve em detalhes esse maior problema atual, onde você reconhece que esse problema existe. Coloca aí nos comentários, se você fosse resolver um problema na sua vida, ou maior, qual você resolveria? Coloca aí nos comentários. Seria finanças, insatisfação no trabalho profissional, seria depressão, ansiedade, ou seja, emoções, ou seria problema de saúde físico? O que seria? Ou seria relacionamento de casal? Qual seria o maior problema? Então a gente olha para esse maior problema. E olhando para esse maior problema, eu vou junto com você destrinchando esse problema. Tipo assim, trazendo todas as características desse problema e desse sofrimento na sua vida, até que você olha para aquilo assim e você não aguenta, entende? Você percebe que você não aguenta mais aquilo. É aí onde você evoca uma força gigante de mudança. E eu te conduzo em frases, em falas, que no caso das mais poderosas é: eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais sofrer com isso. Isso está muito pesado para mim. Eu não aguento mais esse relacionamento que não dá certo. Eu não aguento mais ser traída. Eu não aguento mais essas dívidas. Eu não aguento mais essa dor que eu vou num monte de médico, eu não sei de onde vem essa dor, eu não consigo resolver essa dor. Eu não aguento mais essa depressão, essa ansiedade. E aí, olhando para esse maior problema, eu dou o comando para revelar o trauma. E é onde se revela o trauma. Ou seja, um acontecimento semelhante do passado, próprio ou familiar, que te faz sofrer daquele jeito. Acontecimento, evento, ao qual você está entrelaçada, emaranhada, através do sentimento de raiva, pena, vergonha ou medo. E na sequência, eu faço a liberação desse trauma. Ou seja, eu trago essa liberação, essa libertação, onde você deixa de lado os seus sentimentos de raiva, pena, vergonha ou medo que você tem diante daquela imagem traumática. Seja uma surra que você levou na infância, seja um abuso sexual que aconteceu em sua vida, na sua infância ou adolescência, ou às vezes até da vida adulta. Eu já atendi pessoas que tiveram experiências de estupro e que simplesmente tinha a vida relacional destruída. Seja o trauma de ter visto
e vivido na sua infância a separação dos seus pais, seja o trauma de ter sido abandonada na casa dos avós para ser cuidado, seja o fato de nunca ter sido valorizada pelos seus pais, pelos seus avós, seja pelo fato, estou citando traumas, tá, gente, que eu atendo com muita frequência, seja pelo fato da sua mãe ter sido amante do seu pai e você foi um filho, uma filha fora do casamento e não foi reconhecido pela família do seu pai, ou por não ter, simplesmente por não ter sido, não tive pai, entre aspas, né? A pessoa que nunca conviveu com o pai nem sabe quem é o pai. Isso é um trauma fortíssimo que causa um monte de problema e que a gente pode liberar dentro da sessão de liberação emocional de traumas. Seja qual for o trauma, esse trauma é revelado e a gente faz a liberação desse trauma. Ou seja, você se desvincula daquela imagem mental dolorosa, abrindo o seu drive de cocriação, de realidade para as suas metas. Você tira o trauma do seu drive de cocriação, porque você fica só cocriando, só criando, só atraindo a repetição daquilo. Seja abandono, seja dor, seja sofrimento, tristeza, ansiedade. Você limpa essa parte do seu drive de cocriação e você sobra espaço nele para você colocar seus sagrados objetivos. Aquilo que você deseja, o seu sucesso profissional, a sua felicidade no seu relacionamento a dois, a sua saúde física. Então, para você fazer uma sessão de liberação emocional de traumas comigo, você vai também no link da bio, clica lá para falar no WhatsApp com a minha secretária. E hoje, em especial, a Ju, minha esposa, está auxiliando a minha secretária nos atendimentos. Se você tiver alguma dúvida específica e quiser falar com a Juliana, minha esposa, tá lá, vai lá, chama no WhatsApp, através do link da bio, explica o que você precisa, que eu vou ter um prazer e uma alegria muito grande de te ajudar nisso. Então, atualmente, para você liberar traumas, você tem essas duas opções, ou o método ALV ou uma sessão de liberação individual comigo, de liberação de traumas, ok? Em breve, nós teremos uma turma para terapeutas. Eu vou ensinar terapeutas a aplicar a liberação de traumas. Em breve, a gente vai abrir turma. Se você é terapeuta, segura as pontas aí. E, obviamente, eu sou médico psiquiatra, né? Então, como médico psiquiatra, eu atendo os quadros de depressão, de ansiedade, pânico, transtorno bipolar. Eu faço a prescrição da medicação, atualmente feita de forma eletrônica, através a gente emite e assina eletronicamente. Então, eu atendo pessoas do Brasil inteiro e do mundo inteiro como psiquiatra, podendo a prescrição é válida no país inteiro, em alguns outros países também a prescrição é válida lá. E se o seu problema é depressão, ansiedade, precisar da minha ajuda, o caminho é o mesmo. Link da bio e fala lá no WhatsApp com a minha secretária, que eu vou ter um prazer e uma honra muito grande de te ajudar. Espero ter ajudado vocês. Quarta-feira, às 13 horas, é o dia em que eu vou conduzir vocês todos em uma autoliberação. Hoje eu trouxe a parte teórica, que é muito importante. Na quarta-feira, às 13 horas, aqui na nossa live, eu vou conduzir você em uma autoliberação desses padrões de repetição de sofrimento no relacionamento de casal. Essa semana inteirinha a gente vai estar trabalhando a parte de relacionamento de casal. Eu abri um box no meu Stories para você fazer perguntas lá. Faça perguntas lá que eu vou respondendo você exclusivamente essa semana sobre relacionamento de casal. E na sexta-feira, nas 13 horas também, eu vou atender uma de vocês, ou um de vocês, ok? Eu vou atender em uma sessão de liberação emocional de traumas ao vivo aqui na live, tá bom? Então, se você quer se candidatar a ser atendido por mim aqui na live, na sexta-feira dessa semana, segura as pontas que a gente vai divulgar um formulário de inscrição, tá? Que a gente vai selecionar, mas logo logo vocês terão essa notícia aí, beleza? Então, um abraço, beijo no coração de vocês, muito obrigado pela presença, pela audiência e continuem comigo essa semana inteira, que a gente vai destrinchar todo o assunto de relacionamento para você poder ser feliz, para você poder ter um relacionamento com cumplicidade, um relacionamento duradouro, com paixão, com química, você se sentir bem ao lado do seu companheiro, da sua companheira, e eu tô aqui para te ajudar nisso. A live
vai ficar gravada assim, tá, Betânia? Se você perdeu o começo da live, vai, volta e assiste, que tudo que eu expliquei aqui é fruto de anos e anos de pesquisa, de trabalho e também fruto de muito sofrimento meu também, né? Que eu vim para isso, né? Resolvendo e curando os meus próprios traumas. Então, quem não perdeu o começo da live, vai lá, assiste o comecinho que com certeza você vai gostar. Beijo no coração, até mais, fica com Deus, tchau, tchau.